Olá galera do nono ano, estou aqui para gravar a primeira aula para a nossa plataforma digital aqui de Ceará Mirim e espero que você tire o melhor proveito disso, assistindo as videoaulas quantas vezes você quiser, até que você compreenda o conteúdo, certo? Então para a nossa primeira videoaula, eu trouxe para vocês o conteúdo de equação do segundo grau. Então vamos lá, para a nossa lousa digital agora com vocês na tela. Essa será a nossa primeira aula de equação do segundo grau, onde nós iremos ver um conteúdo mais introdutório, certo? Um conteúdo mais teórico, mas é onde é a base para que não tenhamos maiores dificuldades nas aulas seguintes, nas resoluções de problemas, encontrar a raiz de uma equação de segundo grau, tá bom? Então, para começar, vamos com o seguinte problema. Temos essa situação aí. Paulo é engenheiro e recebeu a missão de construir uma piscina retangular que apresentava duas exigências do proprietário. O comprimento deveria ter 10 metros a mais que a largura e possuir uma área de 144 metros quadrados. Qual deve ser as dimensões de largura e comprimento dessa piscina? Esse é um problema clássico, inclusive cobrado em questões de concursos públicos, questões de exame de seleção de IFRN, e que muitas vezes se torna, para quem não tem o domínio da equação de segundo grau, se torna um problema insolúvel. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um espaço em branco na nossa lousa para ver o seguinte. A situação é essa. Ele tem um quadro, ou uma piscina retangular, né, o proprietário exigiu, e ele diz que o comprimento dessa piscina, ela tem que ter 10 metros a mais do que a largura. Então, se eu não sei quanto vale a medida da minha largura, eu vou chamar essa medida de x. O meu comprimento, se ele vai ter 10 metros a mais, ele vai ficar sendo x, a medida da minha largura, mais 10. Ok? Então, essa é uma exigência feita pelo proprietário para o engenheiro Paulo. A outra é que a área, certo? A área desse retângulo aqui tenha 144 metros quadrados. Então, isso é o que o proprietário quer. Que o comprimento tenha 10 metros a mais do que a largura e que a área desse retângulo, dessa piscina, tenha 144 metros quadrados. Vejamos o seguinte, como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo, sabemos que é base vezes altura. Quem é a base da minha piscina aqui? X mais 10. Quem é a altura, no caso aqui, a largura dessa piscina aqui? X. Então, a área da minha piscina, ou do retângulo, né? Tanto faz, vai ser o quê? Fazendo a distributiva aqui, ó, x que multiplica x, x ao quadrado. X que multiplica 10, 10x. Essa área aqui tem que ser igual a quanto? 144 metros quadrados. Então eu sei que x ao quadrado, x vezes 10, 10x. X ao quadrado mais 10x tem que ser igual a 144. Então, x ao quadrado mais 10x. Esse 144 está positivo no outro membro da igualdade, ele passa para cá negativo. Então, menos 144 igual a zero. E aí surge um novo problema para a gente resolver uma equação desse tipo, que até então não estávamos habituados a resolver uma equação como essa, onde eu tenho um x que ele está elevado ao quadrado e eu tenho aqui um x, quando não aparece o expoente aqui, sabemos que é 1. Né? Se eu não tivesse esse x ao quadrado aqui, fosse apenas 10x menos 144, isso aqui é uma equação de primeiro grau e saberíamos resolver tranquilamente. Agora apareceu esse x ao quadrado. Esse x ao quadrado
é quem faz essa minha equação aqui ser chamada de equação do segundo grau, tá bom? Então, mais adiante, nós voltaremos para resolver esse problema. Achar quem será a medida de x, ou seja, quem serão as medidas de largura e comprimento da piscina exigida pelo proprietário, tá bom? Mas, para começar, temos que saber definir uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Equação de segundo grau. Qualquer equação do segundo grau com uma incógnita, nesse caso aqui o x, né, pode ser reduzida da seguinte maneira. Então, como é que se apresenta uma equação de segundo grau? ax2 mais bx mais c igual a zero. Que no nosso problemazinho lá, eu vou ter o quê? Eu vou ter x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de equação do segundo grau. Detalhe extremamente importante. O A tem que ser diferente de zero. Por que, professor, o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, o valor de A, é o coeficiente de x ao quadrado. Esses termos aqui, A, B e C, são chamados de coeficientes. O A é sempre o valor que está multiplicando x ao quadrado. O B é sempre o valor que está multiplicando x. E o C é chamado de termo independente. É o número que está sozinho. Porém, o A ele nunca pode ser zero. Por quê? Porque se o A for zero, zero que multiplica x ao quadrado, ou seja, zero que multiplica qualquer número, vai dar quanto? Zero. E aí essa equação deixaria de ser do segundo grau e voltava a ser uma equação de primeiro grau que já sabemos resolver. Tá certo? Então, o A é sempre o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado, o B é o coeficiente que multiplica o x e o C é um número que está sozinho, né? Que não está multiplicando pela incógnita. A equação do segundo grau, elas se subdividem em equações completas e equações incompletas. O que é que define uma equação ela ser completa ou ela ser incompleta? Vejamos agora. Olha só, nessa equação aqui, essa primeira, eu tenho 2x ao quadrado menos 6x mais 1/5. Então vamos separar aqui, quem é o valor de A nessa minha equação? Quem está multiplicando x ao quadrado é 2. Quem é o valor de B? Não esquecer que esse sinal que antecede aqui, ele faz parte do meu B. Então o valor de B aqui é quanto? Menos 6. E C é tudo isso aqui, C é igual a mais 1/5 ou simplesmente 1/5. Olha só, quando A, B e C todos são diferentes de zero, né? Isso aqui é diferente de zero, menos 6 é diferente de zero e 1/5 é diferente de zero. Quando todos os coeficientes são diferentes de zeros, eu digo que essa minha equação do segundo grau é completa. Então, essa equação aqui, ela é completa. Já nessa equação aqui, vamos lá. Quem é o valor de A? Olha só, x ao quadrado dividido por 3. Isso é a mesma coisa que 1/3 que multiplica x ao quadrado. Então, quem é o valor de A? É 1/3. Quem é o valor de B? B é sempre o número que está multiplicando o x. Né? Aqui não tem incógnita x. Então, o valor de B não aparece aqui, B igual a 0. E quem é o valor de C? Igual a menos 8. É o termo independente. C é menos 8. Então, B aqui é igual a 0. Quando, na equação do segundo grau, ou o valor de B ou o valor de C é igual a 0, eu digo que essa minha equação do segundo grau, ela é incompleta. Tá certo? Quando B ou C
é diferente, quando B ou C são iguais a zero, certo? No nosso caso aqui, no terceiro, quem é o valor de A? 1. Quem é o valor de B aqui? Olha só a incógnita x. Então, B é menos 3. Quem é o valor de C? C não tem termo independente na minha equação de segundo grau. Então, C igual a 0. Nesse caso, essa equação ela também é incompleta. O A nunca pode ser 0. B ou C sendo igual a 0, a minha equação é incompleta. Se A, B e C forem diferentes de 0, então a minha equação do segundo grau é completa. Ok? Vamos lá. Pegar um probleminha agora para fixar o que a gente aprendeu de teoria até agora. Olha só, determine os valores de m na equação a seguir, de modo que m mais 3x ao quadrado menos 2m menos 1x mais m mais 4 igual a 0. Letra A não seja do segundo grau, B seja do segundo grau, C seja do segundo grau em x e seja completa, e seja do segundo grau em x e seja incompleta. Vamos fazer cada uma dessas. Primeira coisa, como é que se comporta uma equação do segundo grau? Ela é do tipo, na forma reduzida, ax2 mais bx mais c. Ok? Então, visto isso, quem é o valor do meu A aqui? O A é todo mundo que está multiplicando o x. Então, quem é A? M mais 3. Tudo bem? Olha só, mais bx. Aqui eu tenho o quê? Um menos. Então, eu vou jogar esse menos para dentro do parênteses. Isso aqui eu vou reescrever da seguinte maneira, ó. M mais 3x ao quadrado, mais, para que eu escreva dessa mesma maneira, ó, jogando esse menos para dentro, ó, menos por mais, menos 2m, menos por menos, mais 1x, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa, mais m mais 4. Então, quem vai ser o valor de B aqui? B será menos 2m mais 1. E o valor de C, o C é todo esse termo aqui, ó. M mais 4. Então, C igual a M mais 4. Uma vez definido quem é A, quem é B e quem é C, vamos definir cada uma dessas aí. Vamos lá. Resolvendo a letra A. Para que a minha equação do segundo grau, para que minha equação aqui, essa equação dada, ela não seja do segundo grau em x, qual é a condição para que ela deixe de ser de segundo grau? Vimos lá no início da aula que a condição é que o valor de A seja igual a 0. Então, para que a minha equação ela não seja do segundo grau, o valor de A tem que ser igual a 0. Mas quem é o valor de A que já definimos anteriormente, hein? M mais 3. Então, M mais 3 tem que ser igual a 0. Então, quem é M? M é igual. 3 positivo passa negativo. M igual a menos 3. Então, se o valor de M for menos 3, a minha equação ela deixa de ser do segundo grau. Como assim, professor? Olha só, substitui aqui a M, ó. Menos 3 mais 3, 0. 0 que multiplica x ao quadrado vai dar 0. Então, isso aqui deixa de existir, né? Vai ser 0. Passa a ser de primeiro grau. Ok? Letra B. Para que ela seja do segundo grau. Então, para que ela seja do segundo grau em x, a única condição, a única exigência é que o A seja diferente de 0. Ou seja, M mais 3 tem que ser diferente de 0. M tem que ser diferente, está positivo, passou negativo. O M ele tem que ser diferente de menos 3. Então, se o M for igual a menos 3, ela não é de segundo grau. Se o M for
diferente de menos 3, se o m for igual a menos 3, ela não é de segundo grau. Se m for diferente de menos 3, ela é do segundo grau. Letra C, que ela seja do segundo grau em x. Então, beleza. Para que ela seja do segundo grau, nós já sabemos. O m tem que ser diferente de menos 3. Respondida a primeira parte. E ela seja completa. Para que ela seja completa, qual é a condição? Que B e C também sejam diferentes de 0. Quem é B, que definimos anteriormente? É menos 2m mais 1, não é assim? Então, menos 2m mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, menos 2m tem que ser diferente de mais 1, passa para cá o quê? Menos 1. Menos 2m diferente de menos 1. Quero deixar positivo. Multiplico ambos os membros, né, ó, da diferença aqui por menos 1. Por quê? Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. M tem que ser diferente de 1 sobre 2. M tem que ser diferente de menos 3, tem que ser diferente de 1 sobre 2, mas o valor de C também tem que ser diferente de M mais 4, também tem que ser diferente de quanto? De 0, ou seja, M tem que ser diferente de positivo passou negativo, menos 4. Então, a condição para que ela seja do segundo grau e seja completa, o valor de M tem que ser diferente de menos 3, diferente de 1 sobre 2 e diferente de menos 4. Ok? Letra D, que ela seja do segundo grau, já sabemos, M tem que ser diferente de menos 3, e que ela seja agora incompleta. Para que ela seja incompleta, o que é que a gente aprendeu? Que B ou C tem que ser igual a 0, certo? Então, eu posso ter a condição de B igual a 0 ou C igual a 0. Você deve estar se perguntando, professor, mas se os dois B e C for igual a 0, ela é incompleta? Também. Basta ser ou B ou C igual a 0. Se for os dois, ela também é incompleta. Só quem não pode ser 0 é o valor de A. Tá bom? Então, quando é que B será igual a 0? Mesmo caso, ó. Menos 2m mais 1 igual a 0. Menos 2m igual a menos 1. Multiplicando ambos os membros por menos 1, terei que 2m igual a 1. M igual a 1, quem está multiplicando passa dividindo. 1 sobre 2, ou C, ou seja, M mais 4 igual a 0. M igual a menos 4. Então, se M for diferente de 3, de menos 3, se M for igual a 1 sobre 2, ou M for igual a menos 4, essa minha equação do segundo grau, essa minha equação será do segundo grau, porém será incompleta. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima videoaula.